Quem nunca ficou indignado com aquela vilã da Disney que perseguia cachorrinhos? Pois é, ela ganhou uma história. Bora falar sobre Cruella. Se você já curtiu a ideia do vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve para acompanhar a gente, pra gente ficar sabendo que você tá gostando. E eu já vou adiantando que, como a gente pretende se aprofundar um pouco na história da personagem, vai haver spoilers. Segundo o filme, lançado pela Disney esse ano, que é o que eu vou estar me baseando aqui para contar e analisar a história da Cruella, a Cruella que a gente conhece nasceu com outro nome, Stella, uma criança levada que tem uma peculiaridade no seu cabelo. Metade dele é preto e metade dele é branco. E será que isso é simbólico? Vamos ver. Apesar de ser uma criança bastante levada e às vezes pode até parecer meio maléfica, Stella também sabe ser carinhosa e proteger seus amigos e tem muito afeto pela sua mãe. Só que essa mãe tenta reprimir ao máximo esse lado levado de Stella. Chega até a dar um nome para esse lado levado, que é Cruella. Ela enfatiza para Stella não deixar que Cruella surja. E aqui a gente tem um material muito interessante para análise, que é o nome, o próprio nome que a mãe dá. Dando nome para as coisas, a gente delimita elas, a gente conceitua. Isso tem um nome e esse nome diz respeito a isso. Que é muitas vezes o que a gente faz com a gente mesmo. Então, eu sou o João, João é dessa forma. E tudo que eu não entendo por João, não sou eu. E é isso que o Jung chamava de ego também. Aquilo que você acha que é você. Você acha que aquilo é a sua personalidade e muitas vezes deixa escapar uma coisa ou outra que alguém chega pra você e fala: olha, você tá sendo assim, você se surpreende porque você não se entendia dessa forma. E nesse caso, ao mesmo tempo que a mãe criou Stella, ela também criou Cruella. Ela queria que sua filha fosse a Stella carinhosa, atenciosa, afetiva, e não o outro ser levado e ardiloso que a filha poderia vir a ser. E com essa relação forte e esse respeito que Stella tem pela mãe, ela se esforça para ser quem ela queria. Enquanto as duas passavam por uma dificuldade na vida, a mãe de Stella vai pedir ajuda para Baronesa, uma mulher rica, estilista. E nesse processo, a mãe de Stella deixa com ela um colar. Fala que é uma relíquia de família, um colar com pingente vermelho. E é importante a gente prestar atenção justamente no vermelho. Nesse mesmo dia, a mãe sofre um acidente e cai de um penhasco, empurrada por 3 cachorros dálmatas, que eram os cachorros da baronesa. E a Stella acha que é culpa dela, porque ela fez algumas traquinagens ali e os cachorros foram atrás dela. E nessa confusão toda, Stella perde o colar da mãe. Ela fica perdida, sem mãe e nem pai. Ela encontra 2 amigos ladrões e decide mudar um pouco as coisas. Ela pinta seu cabelo, não de loiro, não de branco, não de preto, não de azul, mas de vermelho. E assim ela vive sendo a Stella amiga, a Stella companheira, com seus 2 amigos vivendo de roubos. E aqui eu chamo a atenção para o cabelo vermelho, porque raramente o elemento entra numa história, principalmente um filme onde a pessoa teve que fazer um trabalho para colocá-lo ali, por acaso. Ao longo do filme a gente pode interpretar o vermelho muitas vezes como um símbolo que conecta Stella à sua mãe. Stella vai vivendo e ela consegue o emprego que ela queria como estilista. Só que em alguns momentos ela deixa Cruella escapar. Mas em quais momentos e por que esses momentos? Até então ela trabalhava como faxineira da loja de roupas e tentando ali conseguir um trabalho no meio da moda, ela é rejeitada frequentemente, até que ela fica bêbada e decide mudar a vitrine da loja. E nesse momento a gente vê um pouquinho do estilo que vai vir aparecer na Cruella. A gente pode pensar na bebida como algo que afeta o limiar da consciência. O nosso controle consciente de não deixar que aquilo que a gente não quer que transpareça surja, se manifeste, é diminuído. E assim, até aquilo que a gente não aceita em nós, mas continua sendo uma característica nossa, pode se manifestar. Então, a Cruella, que era reprimida e controlada, agora ela não está mais na jaula nesse momento. E é comum dos nossos aspectos inconscientes se manifestarem de forma exagerada, justamente porque a gente não sabe controlá-los e nem lidar com eles, muitas vezes. E o segundo momento é quando Cruella vê a baronesa com o colar que era da sua mãe. Ela se afeta, ela deixa esse lado meio selvagem dela responder à baronesa, alguém que ela sempre teve respeito e até se diminuía um pouco para ficar perto dela. Agora ela quase grita na frente dela. E essa questão do grito é interessante, porque tem um momento que ela chega vestida de Cruella na loja e fala com o vendedor baixinho, que é a Stella. E quando Cruella grita, Stella fala baixo. Mas sobre essa questão da baronesa, por que a Stella admira tanto ela? Uma hipótese é porque ela representa tudo aquilo
que Stella reprime em si mesma. Então esse conteúdo reprimido encontra uma forma de manifestação através da admiração por algo externo. E aqui eu falo isso porque a Stella não admira somente o trabalho da baronesa, mas ela como pessoa. E nesse ponto do filme a gente já sabe que a mãe de Stella trabalhava para a baronesa. E o complexo da mãe para fazer com que Stella não tivesse nada da personalidade de baronesa foi justamente o que fez com que Stella tivesse uma personalidade reprimida, claro, extremamente parecida com a baronesa. E nessa aglomeração e repressão de características foi criada a Cruella. É claro que essa é uma das hipóteses possíveis para pensar nisso. E após Stella se afetar com essa questão da baronesa e suspeitar que ela matou sua mãe, Cruella fica livre. Ela volta com cabelo preto e branco, agora o cabelo vermelho aparece como uma peruca, e a Cruella e a baronesa se tornam rivais, extremamente semelhantes, mas rivais. E uma das questões interessantes que a gente pode pensar aqui são as roupas que a Cruella usa, sempre com o preto e branco dos cabelos e algo muito vermelho, incluindo o batom também vermelho. Só que nessa briga toda chega um momento em que a baronesa vai tentar definitivamente matar Cruella. E ela descobre que Cruella é a Stella que trabalhava para ela. E a gente sabe que Cruella não morreu de forma material, mas uma forma simbólica de morte ocorre sim. E é uma morte com um renascimento, digamos assim. Inclusive, agora ela nasce conhecendo uma outra mãe, que é a baronesa. Ela fica pé da vida com a outra mãe e começa a se assumir mais como Cruella. E tem essa cena dela deixando uma lambreta vermelha jogada na praça, logo depois de discutir com a memória da mãe. Mas depois de já ter brigado com os amigos e de já ter morrido, ela vai precisar reatar seus laços. E para isso uma Cruella desregrada não vai servir. E ela vai precisar resgatar também o que aprendeu como Stella. E é isso um ponto muito interessante que vai diferenciar Cruella de baronesa. Porque Cruella já viveu uma outra vida, ela viveu uma vida como Stella. E assim ela começa a assimilar o que ela aprendeu como Stella. E o vermelho vai ressurgindo gradualmente, até mesmo quando ela volta a usar o batom, a gente vê um tonzinho de vermelho, um vinhozinho bem fraco, e depois volta com o batom vermelho, mas nas roupas agora não é mais. Mas por que ela não pintou o cabelo só de preto, ou só de branco, ou seguiu só uma dessas cores, mas sim com as duas? Eu penso que porque Cruella é um ser dúbio, é um ser duvidoso, ela gosta dessa dúvida. Até mesmo quando acontece de acharem que ela matou os cachorros da baronesa, a gente sabe que ela não matou e ela fala que gosta dessa dúvida. Uma coisa que também influencia nessa história e que faz Cruella ter a ver com outros heróis e heroínas é a presença de duas mães. E é claro que eu não estou falando de duas mães boas, mães que cumpriram a função de mãe, de carinho, de afeto e tudo, mas mães que a personagem entende como mães. Alguém que pode ser chamada assim, mesmo a gente sabendo que a baronesa não criou Stella, ela entende ela como uma mãe. E para citar exemplos bons e ruins, a gente tem, por exemplo, o Hércules, que teve duas mães afetuosas, mas o que diferenciou é que as mães são de mundos diferentes. Uma mãe é uma deusa, outra mãe é uma humana mortal. E um outro exemplo ruim agora é o da Branca de Neve, por exemplo, que teve uma mãe rainha e teve a madrasta má. Faz com que o herói, a heroína, a personagem viva em dois mundos diferentes. Então, o Hércules tem o mundo de Deus imortal, a Cinderela, que tem também o mundo de princesa e o mundo de serviçal, e Cruella, que tem o mundo de Stella, sua mãe de criação, e de Cruella, que tem mais relação com a baronesa. Ela tem uma vida dupla dentro de si mesma, e que evidencia o mundo de cada mãe. E no desfecho das histórias, é muitas vezes a união desses dois mundos, ou abrir mão de um desses dois mundos, só que agora de forma consciente. Já tendo vivido ambos de forma extrema, é saber dosar. Não é mais a heroína sendo jogada de um lado para o outro, mas tomando as rédeas da própria vida. E aqui acontece isso de forma interessante. Ela sabe que ela se identifica mais como uma Cruella, ela assume essa postura, mas não deixa para trás o aprendizado como Stella. E a gente pode ver isso evidenciado pelo batom vermelho que continua. Então ela vai se tornando consciente dessas polaridades. E ela não se torna a baronesa, mesmo que ela herde todo aquele patrimônio. A verdade sobre Cruella não está mais escondida dela mesma. Mas e aí, vocês gostaram da nossa análise de hoje? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Sugere pra gente também outros filmes e contos e conteúdos que você acha que seria interessante a gente trazer. Não esquece de se inscrever, de deixar o gostei e até a próxima.